Bom, gente, aqui para vocês eu trouxe aquela árvore decisória que eu falei, que facilita a identificação dos pontos críticos de controle, né? Então, aquela etapa, né, aquela série de questões que eu vou respondendo e aí eu vou saber, é um ponto crítico de controle? Não é um ponto crítico de controle? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o processo, né? Eu vou pegar lá uma determinada etapa, um determinado produto, né? E eu vou começar a responder. Então, existem medidas preventivas para o controle dos perigos identificados? Já existem? Se não existem, o controle nessa etapa é necessário à segurança do produto? Se sim, eu preciso realizar uma modificação, ok? Porque é importante. Se o controle não é necessário, não é um ponto crítico de controle. Ok, já sabemos. Se existem já medidas preventivas para o controle desses perigos, né? Nós vamos, então, responder a próxima pergunta. Essa etapa foi especialmente desenvolvida para eliminar ou reduzir a provável ocorrência de um perigo a um nível aceitável, né? Eu estou utilizando para reduzir um perigo? Se sim, eu tenho um ponto crítico de controle aqui, ok? É uma medida preventiva que eu vou utilizar para reduzir esse perigo químico, físico ou biológico. Se não, né, se essa etapa não foi desenvolvida para isso, eu vou responder a próxima pergunta. Poderia o perigo identificado ocorrer em níveis maiores que os aceitáveis ou poderiam aumentar alcançando níveis inaceitáveis? Então, eu vou pensar ali, pera, essa etapa, né, ela não foi desenvolvida para essa prevenção, essa eliminação, mas e aí? Se esse perigo aumentar muito, o que eu vou fazer? Será que é um ponto crítico? Será que não é? Se esse perigo não for aumentar, beleza, não é um ponto crítico de controle. Paro por aqui, não respondo as próximas perguntas. Se eu sei que esse perigo pode sim aumentar a níveis, alcançando níveis inaceitáveis, né? Níveis perigosos para a qualidade do meu produto, para a segurança do meu produto, então sim, né? Eu vou responder a próxima questão. Existe uma etapa subsequente, né? Então, após essa etapa, existe outra que vai eliminar ou reduzir a ocorrência de um perigo a um nível aceitável? Então, lá na frente, eu tenho uma próxima etapa que vai fazer, né, a eliminação desse perigo? Se eu não tenho uma próxima etapa, aqui é o meu ponto crítico de controle, porque é aqui nessa etapa que eu tenho que aplicar, né, porque a partir dela o produto não vai passar por nenhuma outra etapa e aí ele vai sair da minha linha de produção contaminado. Então, eu tenho que parar, né, nesse momento e falar assim, aqui é o meu ponto crítico de controle, aqui eu tenho que aplicar uma medida preventiva, ok? Se, por outro lado, existe uma próxima etapa, né, que vai reduzir esse perigo, por exemplo, se a gente tivesse lá um perigo biológico, lá no final do processo, o meu produto vai ser assado, vai ser frito, antes de ir antes de sair para a indústria, né, antes de ir para a distribuição. Então, se ele vai passar por uma temperatura alta e eu tenho um perigo biológico, então essa etapa lá para frente vai reduzir esse perigo, né? Ou se eu tenho lá na frente uma pasteurização, né, lá nessa etapa eu vou ter o perigo reduzido. Então, aqui, né, não é um ponto crítico de controle. Então, eu paro, pulo para a próxima etapa, gente. Então, essa árvore decisória é algo que que facilita bastante, né? Na identificação dos pontos críticos, é algo que é mais, vamos dizer, você pega ali o seu fluxograma, você pega essa árvore decisória e fica mais visual, vamos dizer assim, né, para a identificação dos pontos críticos de controle. Ok? Então, gente, como eu falei, né, existem algumas partes do processo, algum equipamento, né, que a empresa quer monitorar, mas ela não é um ponto crítico de controle. Né? Então, a gente, a partir da árvore decisória que nós acabamos de ver, a gente vê, não é um ponto crítico de controle. Lá na frente,
eu vou ter um ponto crítico de controle. Aqui não é. Mas eu preciso monitorar isso aqui também, né? A empresa precisa monitorar essa etapa, mesmo que ela não seja um ponto crítico de controle, tá? Então, o que seria essa etapa, né? Ela seria um ponto de controle apenas, tá? De controle da qualidade do produto, tá? E aí, ela é controlada para evitar que ocorram os desvios nos pontos críticos de controle, né? E para proteger a saúde, né, do consumidor, para evitar que o meu produto saia, né, com uma contaminação ali de dentro da minha linha de produção. Mas aquele ponto ali não é considerado um ponto crítico de controle, ok? Bom, gente, e aí, a partir dessa identificação dos pontos críticos de controle, nós vamos, então, partir para o princípio 3. O que é o princípio 3, gente? É a etapa de estabelecimento dos limites críticos. Gente, o que são os limites críticos? São todos aqueles limites que vão separar, né? Vão definir um produto em aceitável e inaceitável. E, então, esse limite crítico, ele pode ser qualitativo ou quantitativo, né? Qualitativo, de acordo com alguma característica do produto, ou quantitativo, de acordo com uma quantidade, né? A medição de determinado componente ali do produto, ok? Ou do equipamento, né? Quando a gente fala ou da temperatura, né? Quantitativo, a temperatura tem que, né? Não pode estar acima de tantos graus, não pode estar abaixo de tantos graus. Então, eu vou estabelecer o meu limite crítico, né? Eu sei que o meu produto, ele precisa, vamos dizer, 5 miligramas de um determinado aditivo lá para cada 1.000 quilos de massa de pão. Um exemplo. Tá? Então, eu sei que eu preciso de 5 miligramas. Então, ali é o meu ponto crítico de controle, né? Qual que é o meu limite, né? Se eu tiver muito mais, eu vou ter um produto inaceitável. Se eu tiver, né, até a quantidade de 5, que é o máximo permitido pela legislação, eu vou ter um produto aceitável. Então, esse é o meu limite crítico, ok? Aquele valor que eu vou falar ali, olha, passou disso, já era, joga o produto fora, ok? Então, cada um dos parâmetros estabelecidos, né, ali nos pontos críticos de controle, ele tem que ter o limite crítico estabelecido, tá? Por quê? Porque assim eu vou ter uma visão clara de todas as medidas de controle dos pontos críticos de controle, tá? Então, eu preciso ter para cada etapa, né, cada limite crítico. Quem está controlando, né, nós temos ali uma pessoa, né, um monitor, lembrem-se lá, uma pessoa que vai fazer a monitorização, nós falamos lá nas primeiras aulas, né, essa pessoa vai estar de olho, ele sabe que o limite crítico ali é 5. Não pode passar de 5. Passou de 5, inaceitável, né? Abaixo de 5, ok, então ele vai ficar controlando, ele vai ficar olhando ali, o meu limite é 5. Então, isso facilita o trabalho de quem está fazendo toda essa monitoração e facilita também, né, o trabalho, vamos dizer assim, o desempenho de toda a empresa, né? Porque se os limites forem respeitados, eu não vou ter produção parando, eu não vou ter problemas, né? Eu não vou ter o meu produto inadequado e tudo mais. Aí, gente, quando a gente fala desses limites críticos, né, ele pode ser um valor mínimo ou máximo, né, de um parâmetro biológico, químico ou físico. Igual eu falei, o 5 lá era o máximo, acima disso estava impróprio, né, a legislação permite até 5, mas também pode ser um valor mínimo. Por exemplo, eu preciso de um mínimo de temperatura para eliminar micro-organismo. Então, esse é o valor mínimo. Eu não posso deixar esse valor reduzir. Se esse valor reduzir, os micro-organismos não estarão sendo eliminados, né? Então, são esses valores, podendo ser mínimos ou máximos, que eu tenho que controlar ali para eliminar algum tipo de perigo, tá bom? Os limites críticos, eles são estabelecidos para cada uma das medidas preventivas do ponto crítico de controle.
Então, eu vou pegar meu fluxograma, eu vou pegar lá toda a minha lista de todos os perigos, de todas as etapas que eu coloquei como pontos críticos de controle, e eu vou estabelecendo um ponto crítico para cada uma, tá? Esses limites críticos, eles podem estar associados a diversos parâmetros. A temperatura, como eu falei, ao tempo, ao pH, né? Então, temos vários fatores que vão estar relacionados a esses limites. Isso vai depender do meu produto, vai depender do meu processo, não tem como a gente generalizar, ok? E o estabelecimento desses limites tem que estar baseado, né, em fontes disponíveis, né, como a legislação, né, falei lá, 5 miligramas é o máximo permitido pela minha legislação, então eu não posso passar disso, ok? Ou então baseado em uma literatura científica, em algum dado de pesquisa reconhecida, em normas internas da empresa, então tudo isso é muito definido com base em alguma fonte segura, tá? Não sou eu que vou lá falar, não, tem que ser 5 e eu que mando. Não, isso tem que ser definido com base em fontes confiáveis, base científica. Por que não pode ter mais de 5? Porque aquele aditivo pode ser tóxico, porque aquele aditivo pode causar uma alergia, porque aquele aditivo... Entenderam? Essa a ideia de estabelecer limites críticos. Ok, gente? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem legal para a gente finalizar a nossa aula hoje, né? Nós vamos continuar falando dos princípios do 4 ao 7 na próxima aula, tá? E hoje nós vamos finalizar aqui no princípio 3, ok? Um exemplo, né, desse estabelecimento de limites críticos. Quando a gente usa lá na produção de leite, né, pasteurizado, nós utilizamos tempo e temperatura para eliminar os micro-organismos patogênicos, né? Como que eu vou estabelecer isso? Né? Como que eu vou estabelecer esses limites críticos? Nós temos dois tipos de pasteurização quando a gente está falando de leite, ok? Na pasteurização rápida e a pasteurização lenta. O que é a pasteurização rápida? 71 graus a 75 graus, então tem que ficar dentro desse intervalo, tá? Durante 15 segundos, ok? Qual que é o meu limite crítico aqui? 71 é o mínimo, ok? Abaixo, né, eu posso estar comprometendo meu produto. 75, nesse caso aqui, é o meu máximo, ok? Então, eu tenho que ficar dentro dessa faixa. E 15 segundos, por quê, gente? Se eu ficar nessa temperatura menos que 15 segundos, os micro-organismos podem não ser eliminados, né, totalmente, os patogênicos. Então, 15 segundos é o limite mínimo, ok? Então, eu tenho que manter o meu produto ali por pelo menos 15 segundos, ok? No caso da pasteurização rápida. Quando a gente fala de pasteurização lenta, eu vou utilizar, então, uma temperatura um pouquinho mais baixa e um tempo maior, tá? E eu preciso seguir à risca o tempo e a temperatura, porque eu vou ter uma temperatura mais baixa, então eu vou demorar, né, um pouco mais de tempo para eliminar os micro-organismos ali, né? Então, 65 graus Celsius é o meu limite, né? É o meu limite crítico, é 65 graus Celsius no mínimo, ok? 65 graus Celsius por 30 minutos. Então, 30 minutos é o meu limite crítico, ok? Na pasteurização lenta, se eu utilizar 65 graus Celsius, eu tenho que deixar o meu produto ali por 30 minutos, ok, pessoal? Então, esse é um exemplo de um limite crítico estabelecido, né? Quando a gente fala aí dos pontos críticos de controle, né? Na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade, né? Vamos ver as próximas etapas de toda a elaboração de um plano PPCC, mas na aula de hoje eu queria que vocês tivessem essa visão geral, né, de como iniciar o processo de elaboração de um plano PPCC. E na nossa aula online a gente conversa um pouquinho mais, então, sobre esse conteúdo.